Olá, meu nome é Gabriel Rocha. Meu nome é Gabriel Vale. Meu nome é Patrick. Junto com mais dois integrantes, nós somos chamados Augusto e Gabriel Queiroz. A gente vai estar trabalhando hoje com algumas implementações de grafos. Nós somos estudantes da UF de Sistema de Informação. A gente vai trabalhando com a linguagem C e a gente vai olhar as implementações de como colocar um grafo dentro da memória. Vamos fazer uma função de gráfico bipartido, né? Não, faz pausa, dá uma pausa e fala de novo. Vamos fazer um algoritmo para verificar um gráfico bipartido e vamos fazer uma aplicação usando esse conceito de gráfico bipartido em uma indústria química. Sim, também vamos fazer uma implementação para achar o menor caminho entre dois vértices em um gráfico. Então agora a gente vai olhar para as implementações, cada um separadamente vai passar para vocês as implementações e a gente espera que todo mundo goste. Então, agora a gente vai olhar então a inserção do nosso gráfico na nossa memória, que é uma parte muito importante para a gente poder manipular os dados. Como vocês podem ver aqui na tela, a gente tem as estruturas dos nossos vértices e os nossos adjacentes aos vértices. Essa imagem aqui ela vai representar como que vai ficar a nossa estrutura. A gente vai ter um vértice. Um vértice vai ser sempre iniciado de forma crescente. Ele vai de 1 até a quantidade de vértices que a gente for colocar. E ele é uma estrutura que contém um número e ele vai conter um ponteiro para essa segunda estrutura aqui que a gente está olhando, que é onde está esse 2 aqui. Essa estrutura ela vai conter também um número equivalente a um vértice e um ponteiro para a próxima estrutura e assim por diante. Então, isso aqui na verdade é uma lista de adjacência de listas de adjacência. Então vamos olhar a implementação do código para a gente ver como que ele está criando isso. Vamos lá. A gente vai utilizar uma função chamada criagrafo. Ela é a função que vai juntar tudo e colocar o grafo na memória. E ela vai utilizar também a ajuda de 4 outras funções para facilitar e deixar o código um pouco mais limpo. E ela vai ter a ajuda de 4 funções auxiliares aqui, que vão ser as funções criaVértice, a função insere vértice, a função cria adjacente e a função insere adjacente. Vamos começar olhando essas funções então. Vamos começar. A função cria vértice. A função cria vértice ela é bem simples. Ela vai alocar o espaço de uma estrutura desse tipo, uma estrutura vértice. Que aqui na nossa imagem a gente pode ver que é essa estrutura aqui. A função de inserção desse vértice também é uma função muito simples. A gente vai criar um ponteiro auxiliar. Esse ponteiro auxiliar ele vai ajudar a gente a percorrer e ver se a gente já tem algo dentro do nosso grafo ou se a gente ainda não tem nada onde a gente tem que inserir. E a gente vai ter uma função int que é o vértice atual. Reparem que ele já está com 2 aqui, porque a inserção do primeiro vértice vai ser sempre 1. Então o que a gente pode fazer aqui é colocar 2, que a próxima vez a gente vai ver aqui que essa parte do código já vai inserir o 2 direto e ele só aumenta a partir do 3. Dentro dessa função a gente vai checar se o nosso G é null. Se o nosso G for null, significa que não tem nada dentro da nossa estrutura. Lembra que a gente está passando por referência às estruturas. A nossa estrutura, que é o grafo, que é o ponteiro para o nosso grafo, e a nossa estrutura novo vértice. A gente vai checar se o G é null, porque se o G for null significa que não tem nada dentro da nossa estrutura, o nosso ponteiro não aponta para nada. Lembrando que esse ponteiro é passado por referência na nossa função, e um ponteiro também novo vértice, que é o vértice que tem que ser inserido. Se o G for null, ele vai simplesmente atribuir o novo vértice ao G, significa que o G vai apontar para aquela estrutura novo vértice, e o novo vértice próximo vértice, que apontaria para o próximo vértice, vai receber null,
Os adjacentes vão receber null também, lembrando que esse adjacente é um ponteiro para a estrutura adjacente que a gente tem, e o nosso número vértice vai receber 1. No outro caso, se o nosso G não for null, significa que já tem algum vértice inserido lá. Então a gente vai, dentro dessa estrutura while, a gente vai andar nos nossos vértices. Se o nosso G não for null, a gente vai precisar percorrer até o ponto de inserção, e é isso que esse while nosso vai fazer. O aux próximo vértice, enquanto isso não for null, a gente vai atribuindo o próximo vértice ao nosso aux, e assim por diante. Ele vai andando até o nosso último vértice. E assim, óbvio, a gente vai aumentar o número do vértice atual quando isso for acima de 2 vértices. Depois a gente vai simplesmente fazer o próximo vértice, que é onde o nosso ponteiro está, que é o último vértice, apontar para o novo vértice, tornando o novo vértice o último ponteiro, e a gente vai atribuir null ao próximo vértice e ao adjacente, e ao número vértice a gente vai atribuir o número atual, que a partir do 2 vai aumentar essa variável int número atual. E essa é a função, e óbvio, a gente vai retornar o nosso G, que é o grafo, que é o ponteiro para o nosso grafo, para os nossos vértices, na verdade. Isso ainda não é um grafo. Da mesma forma, a cria adjacente vai simplesmente alocar espaço na memória. A função insere vértice, ela vai receber como referência o nosso grafo, o ponteiro para o nosso grafo, e a nossa nova estrutura que a gente acabou de criar. Eu mudei ali, mas voltou. A nossa nova estrutura que a gente acabou de criar. A gente vai precisar de um ponteiro aux também, e a gente vai precisar de um struct vértice x para percorrer o vértice. Então a gente vai fazer as nossas checagens aqui. Se o G for null, significa que não tem vértice, então a gente não pode colocar nenhum adjacente. Então a gente vai retornar null. Se n for null, significa que a estrutura adjacente foi passada, ela não foi alocada direito, ocorreu algum problema na alocação dela, ou ela não aponta para nada. Então a gente também não pode alocar um vértice que não existe, isso vai retornar null também. Aqui, x vai receber o nosso G, que é o ponteiro para o nosso vértice, e a gente vai perguntar se o G próximo vértice é diferente de null. Se isso for verdade, enquanto o nosso x o x próximo vértice for diferente de null, a gente vai ir andando até encontrar o vértice a qual os adjacentes devem ser inseridos. Isso acontece porque lá na frente a gente vai ver que a nossa função ela cria um vértice e já insere todos os adjacentes. Parte para criar outro vértice e insere todos os adjacentes. Por isso a gente precisa andar para saber qual que é o último vértice que vai ser inserido os adjacentes. Então, agora a gente vai utilizar o nosso ponteiro para a estrutura adjacentes. Ele vai receber o x adj, que é, como a gente viu aqui no início da nossa função, esse ponteiro aqui, que ele vai estar apontando na nossa imagenzinha aqui, é essa parte aqui que aponta para a nossa estrutura adjacente. Vamos voltar para o código. Aqui, isso. Onde é que a gente estava? Aqui. Então a gente vai perguntar se o nosso x adjacente é null. Isso é porque se ele for null, a gente tem que inserir ele ali mesmo. Caso ele não seja, a gente tem que percorrer até o ponto de inserção. Se ele for null, o x.dj vai receber o n, que é o nosso ponteiro para a estrutura que a gente alocou, para a estrutura adjacente que a gente alocou. O conteúdo vai receber cont, que também é uma variável que a gente está passando por referência. Aqui, que também é uma variável que a gente está passando por referência. Aqui, ó, int cont. E o próximo ADJ vai receber null, que seria o próximo adjacente. E caso ele não seja similar a outra, a gente vai ter que andar até o ponto de inserção. Então, enquanto o aux prox ADJ for diferente de null, o aux vai receber o aux prox ADJ, ou seja, ele vai percorrer até o ponto de inserção. No ponto de inserção, o aux prox ADJ vai receber a nossa nova estrutura, o conteúdo dessa estrutura vai receber o conteúdo que foi passado, e o prox ADJ vai receber null para indicar o fim da nossa.
E o nprox_adj vai receber null para indicar o fim da nossa lista de adjacentes. Tudo isso vai ser utilizado dentro dessa função aqui embaixo para criar um grafo completo. E a gente vai ver. E a gente vai ver a execução do grafo também. A gente tem a função, então, cria_grafo, que vai receber um arquivo como referência e a nossa estrutura, o nosso ponteiro para a estrutura, obviamente. Esse arquivo ele contém todos os nossos números que a gente quer inserir. Durante a nossa inserção, o nosso teste que a gente vai fazer, a gente vai mostrar melhor como está escrito esse arquivo. Então, a gente tem algumas variáveis que a gente vai utilizar, que é o número de vértices que vai ser indicado no início do arquivo, para a gente poder percorrer com mais precisão o arquivo. A gente vai ter uma variável char, que vai ajudar a gente a pegar dentro do arquivo caractere por caractere, para a gente ter um controle melhor também do que a gente está selecionando para colocar no nosso grafo. A gente vai ter uma string setNum, que ela é uma string setNum max. O max na verdade é 4, ou seja, a gente tem uma string de 4 casas para char. Isso a gente vai usar porque, como a gente está lendo char por char, a gente precisa de garantir que a gente consiga pegar números de duas casas. Então, 2 ou mais casas. Então, a gente vai colocar isso dentro de uma string, caso haja números de 2 ou mais casas. A gente vai ter um int cont, que na verdade vai ser o conteúdo que a gente vai colocar dentro do nosso grafo, nos nossos adjacentes. Variáveis de auxiliares aqui para laços. E a gente vai ter 2 ponteiros. A gente vai ter um ponteiro para o novo vértice e um ponteiro para o novo ADJ, que vai ser usado na criação, ou seja, quando a gente for fazer a inserção no grafo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai pegar a nossa string e colocar tudo 0. A gente vai inicializar ela todos com 0, para quando a gente ler o arquivo, a gente poder colocar os números lá. A gente vai fazer um fopen no nosso arquivo passado por referência, no modo read, no modo de leitura, e o ponteiro para esse arquivo vai ser o f. A gente vai fazer aqui um scanf. Esse scanf vai fazer o scanf de apenas um termo, que é o primeiro do arquivo, que vai ser um número de versos. A gente vai fazer um scanf direto já. A gente vai pegar ele como inteiro e vai colocar ele na variável número de vértices. E aqui a gente vai usar essa variável número de vértices para controlar quantas vezes a gente está inserindo ali. E aqui que é a parte interessante. A gente vai ter um for e um while. Esse primeiro for, ele vai criar, dentro dele ele vai criar um novo vértice e ele vai inserir esse novo vértice no nosso grafo. Depois a gente vai entrar no while. E esse while a gente vai pegar caractere por caractere com a função fgetC de f, enquanto isso for diferente de end of file, ou seja, enquanto o final do arquivo não for atingido. Aqui a gente vai fazer algumas condições para garantir que a gente consiga pegar os números que eu tinha falado de 2 ou mais casas. Então, se o nosso C for diferente de um espaço em branco, que é o espaço, ou I for diferente de barra N, né? Porque se ele for diferente de barra N, significa que aquela linha já acabou e a gente precisa passar para o próximo vértice. A gente vai colocar dentro da nossa string setNum o nosso C. A gente está usando aqui o tamanho da string para indicar a posição que ele tem que ser inserido nessa string aqui. Nesse array, na verdade, né, que é uma string. Depois disso a gente vai pular, a gente vai usar uma função atoi nesse setNum, que vai colocar em cont o valor que a gente leu do arquivo. E dentro aqui a gente vai fazer um if cont diferente de 0. Por quê? A gente não vai ter um vértice 0 nos nossos grafos. A gente vai ter o vértice a partir do 1. Então, se o vértice for 0, ou se o vértice estiver lendo 0, significa que essa string aqui, nada foi colocado dentro dela. Isso pode ser porque a gente tem um vértice nosso que não liga a nada. Então, a gente só vai fazer essa alocação aqui, a gente só vai fazer essa inserção desse adjacente se não for diferente de 0. Ou seja, se o cont não tiver recebido do atoi aqui uma string de zeros.
Caso a gente não passe caso a gente passe direto por essa condição, ele vai simplesmente zerar o array de novo, que em casos que o set num é preenchido, ele vai estar com algo diferente de zero. Então a gente vai zerar o arquivo de novo para zerar as posições dele. E a gente vai fazer isso até a gente encontrar um /n. E a gente vai inserir. Caso a gente não entre nessa condição, caso a gente entre nessa condição aqui, a gente vai alocar simplesmente um novo adjacente e vai fazer a inserção dele com o cont, que é a nossa variável. E depois a gente vai fechar o nosso arquivo e retornar o nosso grafo. Vamos então olhar agora o código rodando para a gente ver. Eu vou estar utilizando também a função mostra grafo para mostrar o grafo como o grafo foi inserido em memória. Essa função é bem simples, ela vai ter duas estruturas, né? Uma para percorrer os vértices e a outra para percorrer os adjacentes. E enquanto a gente não encontrar um fim para os vértices, a gente vai fazer o print dos vértices, né? E junto com algumas coisinhas aqui para deixar a lista bonitinha. E a gente vai entrar no outro while. Esses dois laços de while significa que enquanto os nossos adjacentes não acabarem, a gente não pode passar para o próximo vértice. Então ele vai fazer um printf. O que vai acontecer? Ele vai printar um vértice, todos os adjacentes, pular uma linha, printar um vértice, todos os adjacentes. Vamos ver ele rodando com alguns arquivos. Vamos lá. A gente tem aqui o nosso código em C, que já está salvo aqui. A gente tem o terminal e a gente tem o nosso arquivo. Vamos dar uma olhada primeiro no nosso arquivo. O nosso arquivo, como que ele funciona? Ele vai ter um 4, que indica quantos vértices eu vou ter. E ele vai ter o vértice 1, que na verdade ele fica omitido aqui no arquivo. O arquivo lê somente os adjacentes ao vértice. Porque como a gente viu lá, o nosso insere vértice, ele insere na ordem certinha já. E essas linhas aqui são todos adjacentes. Aí então a gente vai fazer a inserção dele no nosso arquivo. Vamos ver pelo terminal aqui. Vamos fazer o nosso a.out e usar o testa-grafo para testar. E como a gente pode ver aqui, ele printou. Ele printou aqui, ó, o primeiro vértice, todos os adjacentes dele, o segundo e todos os adjacentes, e assim por diante. Vamos dar uma mudada no arquivo aqui. Vamos colocar alguma coisa assim, 6. E a gente pode colocar mais algumas coisas aqui. A gente pode colocar um que não tem nada, e a gente vai colocar, não sei. Peraí, vou colocar 4, 6. Pronto. E vamos testar o nosso arquivo de novo. Na verdade a gente não precisa compilar, mas agora a gente só precisa testar o arquivo. E como vocês veem, eles vão aqui, ó. Ele vai printar todos os vértices da mesma forma que está aqui no grafo, no nosso arquivo txt grafo, e ele vai printar todos os vértices. O importante notar aqui é que isso depende muito da inserção do usuário. O grafo, ele já tem que ser implementado como uma lista de adjacência. Então a gente tem que ter um grafo que a gente queira explorar, saber como escrever ele em forma de lista de adjacência, e é isso que a gente vai passar no arquivo txt, com a diferença de que tem um número aqui antes que vai indicar o número de vértices, simplesmente para facilitar. E é isso, essa vai ser a inserção do nosso grafo em memória, para a gente poder trabalhar as outras funções, as outras atividades que a gente vai ver hoje. E eu vou passar para o pessoal agora que vai trabalhar as outras funções, e até mais. Olá, eu vou explicar aqui a teoria do grafo bipartido, como que ele funciona, a implementação dele que a gente fez, começando pelo que é grafo bipartido, né? Grafo bipartido é quando dentro de um grafo existem dois conjuntos que eles não interagem entre os membros do próprio grupo. Aqui nesse caso tem o grupo azul e o grupo vermelho. A interação ocorre só entre um membro do grupo azul e um membro do grupo vermelho. Os membros do grupo azul não interagem entre si.
A gente resolveu na nossa implementação, para fazer grafo bipartido, a gente resolveu que um grupo seria o grupo dos números pares e outro grupo seria dos números ímpares. Nesse contexto, a gente pode colocar qualquer sentido para número par ou número ímpar. Pode ser produtos químicos, pode ser produtos em um supermercado, podem ser carros. Aqui começa a função, retornando int. Ela recebe como entrada um struct de vértice, que é a vértice principal, a primeira vértice do grafo. Eu criei aqui duas variáveis para auxiliarem o processo do caminhar no nosso grafo. Aqui no início, o auxiliar B recebe o vértice que foi entrado na função, e a gente entra aqui com a iniciação dessa caminhada no grafo. Aqui, primeira coisa, o auxB, que é o que recebeu o vértice, o primeiro vértice, precisa ser diferente de nu, porque se ele for igual a nu, não tem nem o início do grafo. Sendo ele diferente de nu, o ADJ, que é o auxiliar do vértice adjacente, também precisa ser diferente de nu. Caso contrário, não tem nenhum vértice adjacente. O vértice principal não é ligado a nenhum outro vértice. Com isso a caminhada começa, enquanto nesses dois casos foi diferente de nu. Aqui entra um if. Aqui é para testar se o resto dessa operação é 1 ou 0, que é para testar se é par ou ímpar. Em caso disso aqui ser igual, ou seja, o vértice principal e o vértice adjacente forem ambos pares ou ambos ímpares, já não é um grafo bipartido, pois um integrante do grupo dos pares ou dos ímpares vai estar conectado com ele mesmo, ou seja, vai vir aqui um printf falando que o grafo não é bipartido, que é um aviso, e vai retornar 0. Aqui o auxiliar ADJ recebe o próximo vértice adjacente. O while continua até o vértice adjacente eles acabarem. E aqui, ó, nessa imagem aqui, é possível ver que depois do próximo vértice adjacente acaba quando o último apontar para nu. E é o que acontece aqui. Quando o último apontar para nu, isso não vai ser verdadeiro. E o próximo vértice principal será chamado, que no caso aqui vai passar do 1, nesse while de dentro vai 1, 2, 3, vai ver se isso daqui entra nas condições de grafo bipartido e passa para o próximo vértice principal. Aqui o próximo vértice principal, o auxB vai receber o próximo vértice principal. Aqui, quando eu digo principal, eu quero dizer que a gente está levando em conta a lista principal de vértices, essa daqui. E aqui só vai receber o próximo vértice adjacente em caso de ser diferente de nu, o próximo vértice adjacente. Aqui, depois que toda essa lista for percorrida, para ver se o grafo é bipartido, e chegar aqui no final e encontrar nu, vai ter um printf para falar que o grafo é bipartido e a função retornará 1. Agora eu vou mostrar o código funcionando. Aqui o código anterior que vocês viram com o Gabriel está todo sendo utilizado aqui em cima, mas o código para verificar se o grafo é bipartido. No main a gente colocou a função retornando se ele é bipartido ou não. O arquivo txt que a gente vai usar é esse daqui, onde 6 linhas
são 6 vértices principais com os vértices adjacentes. Vou colocar aqui o retorno. Este não é um grafo bipartido, de fato, porque aqui no primeiro vértice tem aqui o vértice adjacente 2, 4 e 3. Pronto, nesse momento já deixou de ser um grafo bipartido aqui pra gente. Para criar um grafo bipartido, nesse grafo que já existe, a gente pode fazer o seguinte. Um exemplo de grafo bipartido aqui, que a gente pode fazer, é colocar, por exemplo, o primeiro vértice principal, a gente vai usar 4 linhas só. O primeiro vértice principal vai receber 2 e 4. Vou apagar aqui o resto. O segundo vértice vai receber 1 e 3. O terceiro vértice principal vai receber 2 e 4 de novo, e o 4 vai receber 1 e 3. Vamos ver se vai rodar. Ó, o grafo é bipartido de fato, porque o vértice que é ímpar só liga a vértices pares, e o vértice que é par só liga a vértices ímpares, que são os dois grandes grupos que a gente colocou aqui para serem coisas diferentes em um contexto prático. Meu nome é Eric, né? Eu vou fazer uma aplicação de um gráfico bipartido. Como o Gabriel Queiroz explicou, um gráfico bipartido é quando esses elementos aqui, ó, desse grupo, tem 2 grupos. Você pode conseguir separar em 2 grupos, um grupo U e um grupo V. Esse grupo aqui, ó, eles não ligam, esses 2 elementos não conseguem se ligar, só liga o grupo V, entendeu? Então, agora eu vou mostrar uma aplicação sobre um gráfico bipartido. Eu só fiz algumas modificações no código. Só coloquei um printf aqui para mostrar, por exemplo, mostrar qual é o código do produto, né? Que ele não deve ficar no mesmo galpão, ou seja, ele não pode ficar no mesmo grupo que o mesmo elemento, né? Por exemplo, o sódio, ele não pode ficar no mesmo lugar que a água, por causa que não pode causar uma reação química e pode explodir, pode causar danos ao ambiente, por exemplo. Agora vamos olhar aqui. Esse é o código, né? Esse é o código completo aqui. Vamos ver o que basicamente ele faz. Ele só pega uma aresta, pega um vértice, na verdade. Ele pega todos os elementos dessa aresta, desse vértice, e compara com os valores adjacentes. Por exemplo, esse valor aqui, ó. Vamos mostrar aqui, por exemplo, como nós implementamos esse gráfico bipartido. Como o nosso amigo Queiroz falou, nós separamos entre pares e ímpares. Nós separamos entre pares e ímpares, por exemplo. Os pares só vão ter adjacentes dos valores ímpares. Por exemplo, o 1, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Por exemplo, o 1 só vai ter valores pares, por exemplo, 2 e 4. O 2 vai só ter valores ímpares, 1 e 3. E por aí vai. Então, o que vai acontecer aqui? Nós pegamos o vértice, o elemento do vértice, e comparamos com o conteúdo, ou seja, para sabermos se é par ou ímpar, nós usamos o divisão. Por exemplo, se for par, você vai conseguir dividir por 2 e o valor que vai ser 0. Então, se o 0 for igual a 0, quer dizer que o vértice está ligado a um adjacente par. Então, quer dizer que vai dar erro, vai entrar nisso aqui. Caso contrário, vai passar todos e vai acontecer, e vai dar certo, entendeu? Vai querer o que nós queremos, o que queremos, o que o gráfico é bipartido. Então, por exemplo, nossa aplicação é o que? Uma empresa
uma empresa química, tem elementos que não podem ficar juntos. Não podem ficar juntos, porque pode danificar o galpão, ou pode danificar o galpão os funcionários. Porque, por exemplo, água e sódio, se eles reagiram, eles podem explodir. Então, eles têm que ficar em galpões separados. E o que nós podemos fazer, o que nós queremos fazer com o nosso algoritmo? Nós queremos fazer o quê? Nós queremos verificar se a forma como as pessoas organizaram aqueles galpões vai estar certo. Ou seja, antes das pessoas organizarem, colocar os elementos no galpão, elas vão colocar no nosso algoritmo, eles vão colocar como eles vão organizar, para ver se está certo, onde está errado. Vai mostrar, por exemplo, o produto identificado como tal não pode estar no produto identificado como tal, entendeu? Por causa que vai ocorrer uma erração, vai ocorrer uma danificação ou ao galpão ou às pessoas que podem estar no galpão, entendeu? Então, o que vamos fazer, por exemplo, nós vamos criar uma lista, né, para nós visualizarmos em quais são os códigos de tal produto, quais são os códigos de tal produto, e vamos passar um arquivo TXT pro algoritmo nosso, para ele verificar qual código deve estar com qual. Sempre lembrando que os valores ímpares, os adjacentes a ele, tem que ser valores pares. Os valores pares, os adjacentes a ele, tem que ser o quê? Valores ímpares. Então, sempre lembrando que você não precisa colocar o primeiro elemento, que é o vértice, você não precisa colocar ele, por causa que ele é colocado automaticamente no nosso código. Então, o que eu fiz de mudança nesse código que o Gabriel Queiroz explicou, é que eu só coloquei esse printf aqui para mostrar qual é o código do produto, né, o valor indicado, o código que será indicado a esse produto, para ver se eles devem estar no mesmo galpão. Se eles estiverem no mesmo galpão, vai entrar nisso aqui, ó. Ou seja, se um valor par tiver um adjacente par, quer dizer que vai entrar nessa função. Então, o valor, por exemplo, 4 deveria estar no mesmo galpão que o adjacente 2? Não. Então vai entrar aqui e falar, o produto identificado como 4 não pode ficar no mesmo galpão que o produto 2. E por assim vai. Agora, vamos com o nosso algoritmo aqui, né? Nossa função. Então eu vou entrar no desktop aqui. Testar. Então vamos brincar um pouco com nossa função aqui, né? Pra ver se vai dar certo, logicamente. Entrar no terminal, né? Beleza, agora vamos colocar, tentando no desktop, então cd desktop, gcc, nome do arquivo que é apic.c. Beleza, deu certo, né? Agora ponto barra, né, para executar o arquivo, aa.out, o nome do arquivo txt que você tem que passar, ou seja, esse arquivo txt você vai ter que fazer previamente, você vai ter que colocar todos os códigos que você colocou no arquivo, entendeu? Por exemplo, todos os códigos que você colocar, por exemplo, o 1 representa o sódio, o 2 tem que representar, que vai estar ali, que vai ter o adjacente desse vértice 1, tem que representar um elemento que não reage, que não vai danificar o galpão. Então, o vértice 1 vai ter que ter elementos, tem que estar no mesmo galpão que elementos que não devem estar danificando, entendeu? Ou não está reagindo, por exemplo. Não vai causar nenhum mal à pessoa que estiver lá ou ao galpão, para não ter prejuízo. Então vamos executar aqui, né? Digitar a quantidade de produtos. Vamos digitar a quantidade de produtos. Vamos colocar 4, por causa que eu já criei um arquivo txt aqui previamente para mostrar, só para mostrar. A primeira linha aqui é o número de vértices que vai ter, né? Ou seja, 4, né? 4 vértices. Ou seja, eu não preciso colocar, por exemplo, o que seria colocado aqui, né? Vamos colocar um aqui. Esse 1 está representando o
o vértice, né? O vértice 1. Então, eu não preciso colocar ele. Eu não preciso colocar o 1, o 2, o 3 e o 4 aqui. Por causa que no nosso algoritmo ele já é colocado automaticamente. Então, vamos para o código aqui. Então, eu vou colocar o número de produtos, né? Ou seja, o número de produtos que eu vou ter aqui de hidrogênio, né? Vou colocar só peróxido. Beleza, aqui, ó. Os valores aqui, ó. O código 1 é o sódio, né? O 3 é a água, o 2 é o iodado, o 4 é o peróxido. Então, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o que? O 1 não pode ligar. Não, o 1 não pode ligar com 3. O 1 pode ligar com 2 e 4. O 1 tá ligado 2 e 4, por enquanto tá certo. O 2 tem que acontecer o que? O 2 tem que ligar com 1 e 3, né? O 2 está ligado com o quê? 1 e 3. Beleza. Enquanto isso, tá funcionando. Enquanto isso, a maneira que eles organizaram o galpão está certa. Porque se isso aqui acontecer, por enquanto essas duas linhas aqui acontecer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nenhuma reação, não vai acontecer nenhum dano às pessoas que estão trabalhando lá ou ao galpão mesmo. Entendeu? Então, vamos passar para o próximo. O 3, né? O 3 tem que estar ligado ao quê? Se o 3 é ímpar e tem que estar ligado a elementos pares, tem que estar ligado ao quê? O 3 tem que estar ligado ao 2 e ao 4. O 3 está ligado ao quê? A 1 e a 2. Então, aqui o que aconteceria? O 3 é o quê? O 3 é a água, né? O 1 é o sódio. Essa reação aqui, ó, o que aconteceria? Ia causar uma explosão. Ou seja, as pessoas que estiveram manuseando isso, se isso entrasse em contato, ia explodir. Isso é muito legal, não é mesmo? É mesmo. E o 4 aqui? O 4 deveria estar ligado ao que? A 1 e o 3. O sódio e a água, né? Beleza? Isso. O sódio é a água, né? Só que ficar ligado ao sódio à água, mas ele não pode estar, o sódio não pode estar no mesmo galpão que a água, entendeu? Então, o 4 deveria estar no mesmo galpão que o sódio, mas ele não deveria estar no mesmo dos 3, entendeu? Então, isso aqui é só uma das possibilidades que ele poderia agrupar, que ele poderia colocar, entendeu? E é isso. É por isso que deu erro. Por isso que essa organização não é possível. Não é possível. Vou passar para o próximo que vai dar certo. Como já deu erro, o primeiro que dá erro, ele já aparece. Ele não considera os outros, entendeu? Então bora fazer um que vai dar certo. Vai dar certo para vocês verem como vai funcionar. Vamos colocar no arquivo X aqui para vocês visualizarem o que está escrito no arquivo X. O 1 tá 2 e 4, né? O 1 tá 2 e 4, o 2 tá 1 e 3, o 3 tá 2 e 4, o 4 tá 1 e 3. Eu só vou mudar uma coisa aqui para ficar mais... Não ficar muito... ele fez isso antes. Tirar isso aqui. O 1 vai estar só com 2. O 2, 1 e 3, né? 1 e 3. Eu vou colocar só 1 para ficar mais suave. O 1, 2. O 2 com 1. O 3 com 2. O 4 com 1. Beleza, vamos só salvar aqui. Vou mandar um Ctrl C para reiniciar. Que ele leva um tempo. Só mandar compilar o arquivo de novo, né? Colocar 4, arrastar aqui para ficar mais fácil a visualização que eu vou fazer. Digita o nome do produto, né? Ou vamos colocar a mesma coisa? Vamos colocar a mesma coisa. O nome do produto é sódio. O nome, identificar ele como 1. O nome do produto vai ser o que? Vamos colocar água só para mais fácil. Vai identificar ele como 3. O nome do produto é iodado de potássio. Iodado de potássio. Identificar ele como 2. O produto é peróxido.
hidróxido, identificar ele como 4. Beleza. O que aconteceu aqui? Ó, o 1, que é o sódio, não pode ficar com água, né? Então ele foi só pro 1. Pode aqui, por exemplo, ele pode ficar só do lado do 2. Do 2, que é o iodado, entendeu? Ele não pode ficar do lado do 3, entendeu? Então, ele pode ficar... O 1 pode ficar do lado do 2, ou o 1 pode ficar do lado do 4. Um desses dois, eles têm que estar no mesmo bloco, no mesmo galpão. Só que eles não podem estar juntos, entendeu? Eles têm que estar separados. É só uma forma de agrupar o 1 em relação ao outro, entendeu? E o 2 é a mesma coisa. O 2 está com 1, o 3 está com 2, o 4 está com 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Os elementos não reagem entre si, ou seja, eles estão certa a organização do galpão. Então, nesse quesito aqui, nesse ponto aqui, eles conseguiram organizar do jeito que está certo, entendeu? Então, o que eles conseguiram fazer? Eles colocaram aqui o sódio, né? Nesse galpão aqui. E a água está aqui, entendeu? O iodado de potássio, ele está aqui. E isso mesmo. Eles conseguiram separar entre dois galpões os valores que estão que nós denominamos pares e ímpares, entendeu? É isso que eles conseguiram fazer. Ou seja, esses grupos aqui, ó, eles estão mesmo. Isso é isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu fiquei responsável por introduzir a parte de menor caminho de um grafo. Então, vamos lá. O que seria o menor caminho de um grafo? Eu fiz um grafo aqui como exemplo, este grafo todo aqui, e eu quero o menor caminho entre dois vértices, sendo um vértice inicial e o outro final. Bom, vamos supor que eu pegue o 1 sendo o vértice inicial e o 3 como vértice final, correto? Bom, vendo esse grafo, a gente vê que tem dois caminhos possíveis até chegar ao vértice final, que no caso é o 3 aqui. Bom, o primeiro seria do 1 até o 2, do 2 até o 4, do 4 até o 5, e só depois chegaria ao 3, que seria do 5 até o 3. Porém, tem uma segunda opção, que é a melhor, que é o caminho mais curto, que é do 1 até o 2, e já do 2 já vai direto para o 3. Então, no caso, esse caminho circulado aqui seria o menor caminho do grafo, do ponto inicial até o ponto final, correto? Bom, agora, iniciando a explicação do nosso código, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa função verifica adjacente, certo? Bom, vamos lá. Antes disso, eu vou executar aqui para vocês, para verem funcionando direitinho o nosso código. Olha, esse é o grafo que eu acabei de mostrar para vocês, no caso, este aqui. Então, certo. O menor caminho aqui, ó, deu corretamente 1, depois no 2, depois no 3. Aí eu vou explicar para vocês a função, o que ela faz. Olha, ela vai receber como parâmetro duas structs vértices, correto? E a partir dessa primeira struct que ela recebe, o que vai fazer? Vamos supor que seja esse aqui, vértice 1, e a segunda struct como parâmetro seja vértice 2. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma varredura no vértice 1, nos seus adjacentes, e vai ver se encontra esse valor aqui, ó, este valor. E aqui no caso, olha, esse primeiro aqui adjacente já é este aqui, ó. Então, o que ela faria? Olha, ela retornaria 1, já que eles são adjacentes. E se eles não forem, retornaria 0. Olha, aqui no for, o for faz justamente a varredura
nos adjacentes dessa primeira struct vértice. Ok. E esse if vai fazer justamente essa comparação para ver se este valor está entre os adjacentes de 1. Se sim, vai retornar 1. E se não, como eu disse anteriormente, vai retornar 0. Bom, então vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos pegar então agora, deixa eu consertar aqui, e vamos pegar então agora o 1 ainda como vértice inicial, porém o vértice final agora não será o 3, será o 5. Então, vértice final, correto? Então, o menor caminho, aqui no caso, tem dois caminhos possíveis. Do 1 até o 5 pode ser passando pelo 2, o 4 e depois chegando no 5. E pode ser também começando no 1, partindo do 2, no 3 e depois no 5. Correto. Agora, vamos fazer este teste. Aí aqui no caso agora vai ser do 1 até o 5. E vou mandar executar para ver qual... Opa, deixa eu salvar aqui antes, para ver qual resposta será dada. O cacete de agulha. Não deu. Eu salvei aqui do 1 até o 5. Lógico, né? De bobeira, esqueci de compilar o negócio. Tá, vamos lá. Vamos testar esse novo exemplo e ver o resultado que foi dado. Olha, 1, 2, 3 e 5. Vamos olhar lá no exemplo. 1, 2, 3 e 5. Então pronto, olha, o menor caminho é este, correto? Correto. E como a função ajudou para achar esse menor caminho? Olha só. Ela veio, primeiro passou como um parâmetro passou o 1 e o 5, certo? Bom, então lá, a função ela vai fazer o seguinte, ela vai procurar aqui no meu grafo, até que vai fazer essa varredura de comparação do vértice com a outra struct vértice, até chegar neste caso aqui, ó. Então, assim que encontrar um menor caminho, parou aí e já tem a resposta dada aqui, que é a resposta correta. 1, 2, 3 e 5. Bem, agora eu vou começar a explicar o nosso código do menor caminho e mostrar com exemplos também como que ele está funcionando. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente cria as struct vértices, que são várias nesse caso. A gente tem a do começo e do final, que a gente vai armazenar a vértice do primeiro que a gente quer até o final que a gente quer do menor caminho. Mas aqui a gente só está alocando elas. Aí eu crio também 4 auxiliares, que é para ajudar na execução depois. E eu faço também alguns índices aqui para ajudar na parte do código. Então, aqui o primeiro que a gente tem é um for. Esse for, ele vai, que nem está falando aqui, né? Ele coloca os vértices no começo e no final. No caso, ele vai ter o for que ele vai percorrer todos os vértices. No caso, esses vértices aqui dessa foto, que seria praticamente isso. Ele iria nesse 1, depois no 2, depois no 3, para verificar se a gente tem os vértices, para pegar os vértices que a gente quer saber a distância. No caso, esse primeiro if, ele vai verificar o do x, que a gente passa para a função um int x e um int y. Daí ele vai procurar quais são esses vértices, o vértice do x e o do y. Daí ele vai colocar o do x quando a gente acha no começo e o y no final.
E a gente, depois de fazer essa parte, a gente acaba pegando e já contando com N quantos vértices que tem no grafo, já que ele vai percorrer todos os vértices. Daí agora aqui, eu vou criar o vetor menor, que vai ser o vetor que tem o menor caminho entre o x e o y. Daí eu crio ele com tamanho n, que vai ser no máximo o tamanho do vetor da quantidade de vetores que tem o nosso grafo. Então eu crio e eu vou mexer nele agora aqui embaixo já. Daí eu já vou mexer nele aqui, que eu vou colocar na primeira posição do vetor o nosso x, que seria a primeira posição do caminho de x e y. Daí eu já coloco ele aqui e eu acabo colocando no auxiliar 1 o começo e no 2 o final também, que é já para eu começar a fazer as verificações. Aqui, aí a primeira coisa que eu vou verificar é o if. Daí, aqui nesse primeiro if, eu vou fazer a verificação, eu jogo aqui, né, eu verifico a adjacente do começo e o do final. Que eu vou verificar se os dois são adjacentes, porque se eles forem adjacentes, eles já são o menor caminho. Não tem como outro caminho ser menor que ele. Daí eu faço essa verificação, a função retorna 1, né, se eles forem adjacentes, daí ele entra no if. E dentro do if, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na próxima posição já o y, que seria o final, que seria apenas o x e o y, o menor caminho. Eu jogo isso no vértice e faço a impressão dele na tela. Já o próximo, eu tenho um for. Neste for, eu já vou mexer com o auxiliar 3. Aqui, como anteriormente eu já tinha colocado o auxiliar 1 e o 2 como começo e final, agora eu coloco o auxiliar 3 como o início. O início seria o que a gente passa no começo quando chama a função menor caminho, a struct vértice início, ou in, né, que está o nome. Daí agora eu tenho o for, que é o próximo passo, e eu vou começar a mexer no auxiliar 3, nesse caso. Aqui eu vou colocar o auxiliar 3 como o in, que é o início. Ele é o struct vértice que a gente passou no começo quando vai chamar o menor caminho. Ela vai ser a primeira posição de todos os vértices. Neste caso aqui da foto, seria, por exemplo, 1. Essa struct vértice. Daí eu vou pegar ele aqui e botar no auxiliar 3. E no auxiliar 1 eu já coloquei o começo e no auxiliar 2 já tem o final. Então nós temos o auxiliar 1 como o primeiro que a gente quer saber, do caminho até o auxiliar 2, que seria o último. Daí aqui eu coloquei, né, o auxiliar já aqui 1 como começo, que seria o x, na parte o vértice do x. Eu coloco no auxiliar 2 o final, o vértice do y, esse seria o começo e o final do nosso menor caminho, né? E no auxiliar 3 eu coloco o início, para assim eu poder fazer a verificação. O for, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o auxiliar percorrer todos os vértices. O auxiliar 3 aqui, ó, ele vai receber o próximo vértice quando eu fizer uma rotação aqui no for. Então ele vai, neste caso, ele estaria com 1, depois ele recebeu 2, depois o 3, e até ele chegar no null. Quando ele chegar no null, que seria que tinha acabado já os vértices, ele sai do for. Dentro do for, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro, ele vai verificar se esse valor, né, ele é adjacente do começo. Aqui eu faço essa verificação. Se ele for adjacente do começo, eu faço a verificação se ele é adjacente do final. Porque se ele for adjacente dos dois, então ele é o menor caminho. Já que eu verifiquei se o começo e o final eram adjacentes e eles não eram. Então, aqui como nessa foto a gente consegue ver, se eu tivesse colocado do caminho de 1 até o 3, eu teria que fazer esse percurso aqui para ser o menor caminho. Então, quando eu chegasse no vértice 2 e eu verificasse que ele era adjacente do 1 e verificasse que ele era adjacente do 3,
aqui, a gente consegue ver isso, aí eu saberia que ele é o menor caminho, já que o 1 e o 3 não estão ligados. Daí eu faço essas duas verificações, daí eu coloco o auxiliar 3, né, o valor do auxiliar 3, entre o começo e o final no nosso vetor. Daí eu tenho a resposta, que seria o x, o auxiliar 3 e o y. Daí eu dou um printf nisso também. Daí o próximo que a gente tem outro for. Daí a gente joga de novo o auxiliar 3 para o início, para a gente voltar e fazer a verificação toda de novo, caso ele tenha saído desse for. Se ele tiver saído do for e voltar aqui, a gente sabe que não tem um caminho que nem esse aqui, que eu mostrei. Não tem como, tipo, um caminho de apenas 3. 1, 2 e o 3. Teria que ser um caminho onde também não tem como ser, por exemplo, 1 e o 3. Daí, um exemplo que funcionaria seria do 1 até o 4. Ele tem 2 no meio, né? Entre o 1 e o 4, o menor caminho. Daí eu vou mostrar aqui agora no código. Ele faz a mesma coisa, né? Ele vai receber sempre, o auxiliar 3 vai receber sempre o próximo vértice, até chegar no null. Dentro do for, eu vou ter um if que vai verificar se o auxiliar 1 ele é adjacente com o auxiliar 3. Só que nesse caso, que nem eu verifiquei aqui no primeiro, ele não vai ser igual para verificar. A primeira coisa que ele vai fazer é que se o auxiliar 1 for adjacente do auxiliar 3, eu vou colocar o auxiliar 1 como valendo o auxiliar 3, e eu vou pegar o auxiliar 4 e colocar também valendo o auxiliar 3. Esse auxiliar 4 seria apenas para guardar a posição, para caso não funcione o próximo for, caso ele saia. E o auxiliar 1 eu vou fazer que o auxiliar 1 receba o 3, para assim eu fazer a mesma coisa que eu fiz antes, neste for, só que ao invés de eu fazer do início até o final, eu vou fazer agora desse auxiliar 3 que eu achei, que é adjacente ao auxiliar 1, que seria o início, até o final. Que eu vou achar um valor que nem está aqui, ó, um valor que está entre um adjacente do início e o final. Eu vou achar um valor que ele é adjacente desses dois. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com um for. Eu jogo o auxiliar 3 de volta para o início, para eu poder percorrer todos os vértices. Daí eu faço a mesma coisa, o auxiliar 3 vai receber o próximo vértice sempre, até chegar no null. Daí o que tem dentro do for? A primeira coisa vai ser um if. Ele vai verificar se o auxiliar 3, né, se o valor dele é o mesmo do auxiliar 1. Porque, como eu joguei o auxiliar 1 como sendo o auxiliar 3 antes, né, eu tenho aquela posição que é o adjacente do início, eu não preciso verificar ela de novo. Então eu faço esse if apenas para continuar. Se eu entrar dentro desse if, ele pula essa rotação do for e já vou para a próxima, né? Mas se ele não for igual, se ele for um vértice diferente, que eu estou verificando agora, ele vai fazer a mesma coisa de antes. Ele vai verificar se o auxiliar 1, que é o adjacente do início, se ele é adjacente do auxiliar 3, que é o que eu estou agora. Se ele for, ele vai entrar no if e vai verificar se o auxiliar 2, que é o final, é adjacente desse vértice que a gente está agora. Se os dois forem, é porque a gente achou a posição. Que é, por exemplo, que nem está aqui, do 1 até o 4, né? Eu estava com o auxiliar 1 no 2, e o auxiliar 2 no 4, e o auxiliar 3 no 3. Então ele ia verificar que os dois são adjacentes, e então o menor caminho seria esse, 1, 2, 3, 4. Daí o que eu faço é isso, né? Eu vou colocar os valores, o adjacente que eu consegui pegar, que estava no auxiliar 1, ele vai, depois do início, depois vai a posição que a gente estava agora com o auxiliar 3, e o final, que é o auxiliar 2. Eu já coloco todos eles aqui e dou um printf para aparecer todo.
Daí, porém, se eu não conseguir achar, por exemplo, eu consegui achar um adjacente do 1, só que ele não tem nenhum adjacente em comum com o 4. Daí o que eu faço? Eu volto, que nem eu tinha feito antes. Eu coloquei o auxiliar 4 para guardar a posição do auxiliar 3 antes. Daí o que ele vai fazer? O auxiliar 3 recebe a mesma posição para voltar e verificar o próximo. E o auxiliar 1 recebe o começo, que é o início, né? E o auxiliar 1 vai receber o começo de novo, que é para quando ele for fazer a verificação aqui, ele está verificando o início de novo, né? O começo. Daí é isso. Agora eu vou executar o código mostrando com esse gráfico que eu tô aqui, mostrando várias posições que podem ocorrer, né? Daí eu vou estar mostrando agora. Ok, então aqui eu já transcrevi, né, o grafo. Aqui eu tenho a lista de adjacência, tudo desse grafo aqui. Eu passo ele aqui eu vou compilar primeiro. Primeiro vamos verificar quais posições que a gente vai verificar isso. Eu vou colocar primeiro do 1 até o 6. O menor caminho seria 1, 2, 7 e 6. Vamos verificar se o código vai dar isso mesmo. Do 1 até o 6. Eu mudei aqui na chamada da função. Menor caminho, eu passo o grafo e a posição 1 e 6. Ok, eu vou dar um salve aqui e vou compilar a função. Daí eu vou passar o grafo, que é esse aqui, quando eu estiver chamando a função. Ok. E ok, ele deu o menor caminho entre 1 e 6. É 1, 2, 7 e 6. Vamos verificar. É isso mesmo, 1, 2, 7 e 6. Então, o código funcionou. Agora vamos tentar um de outro tipo, o de 1 até o 7, que ele tem que dar, vamos do 7 até 1, que ele vai ter que dar 7, 2 e 1. Vou verificar. Ok. Daí eu compilo de novo o programa e faço a chamada. Ok, agora, deixa eu mostrar aqui. Deu do 7, o 2 e 1. 7, 2 e 1. Funcionou. Daí, agora vamos mostrar aquele exemplo que eu estava mostrando aqui, em que o começo e o final já são adjacentes. Eu vou colocar aqui no caso, vamos ver, o 5 e 4. E a única coisa que tem que retornar é o 5 e o 4. Vamos verificar. Eu vou puxar um pouquinho para cá para ficar fora da câmera. Ups. Eu vou puxar aqui um pouquinho para ficar fora da câmera. Eu vou mostrar. Vou compilar e fazer a chamada da função. Ok, nós verificamos que o menor caminho entre o 5 e o 4 é 5 e 4. Porque o 5, como visto aqui, ele é adjacente do 4 já. E como visto na foto, o 5 é adjacente mesmo do 4 e do 6. Então, esse é o menor caminho. Daí a gente fez aqui 3 exemplos mostrando, né? E para verificar o menor caminho de um grafo. Então é isso mesmo, pessoal. Então, foi isso, né? A gente fez 3 exemplos com esse grafo, verificando várias posições assim que vai dar. E é isso, da parte do menor caminho já. E também, com todas essas explicações do grafo, a gente já termina por aqui. Então é isso, obrigado.